mais uma live, no nosso devocional, hoje dia 9 de agosto de 2024. Hoje a gente vai estar comentando aqui o Provérbios, estamos numa sequência de Provérbios na live devocional pela manhã, hoje dia 9 de agosto, agora mais ou menos aí às 10 da manhã. Seja bem-vindo, vai chegando aí, compartilhando, curtindo, deixando aí sua pergunta também, interagindo aqui conosco na nossa live. E vamos que vamos, nosso devocional, Provérbios 9. A gente vai estar fazendo essa menção de Provérbios 9, que é o dia de hoje, e a gente vai estar comentando também, fazendo alguns comentários. Então, o tema, Provérbios 9, é o grande convite da sabedoria. E aí começa da seguinte forma: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Ergueu suas 7 colunas. Lembrando que o livro de Provérbios, escrito por Salomão, o homem mais sábio, ele é um livro de sabedoria milenar e aonde nós extraímos vários ensinamentos poderosos para a nossa prática dia a dia, a nossa viver dia a dia. É um livro poético, entre os 5 livros do Antigo Testamento poético, entre eles está Provérbios, escrito por Salomão. E ontem nós comentamos o capítulo 8, estamos no capítulo 9, entre o 8 e 9 desses capítulos, está enaltecendo e falando, tendo conteúdo a sabedoria. A sabedoria, ela não é uma qualidade, a sabedoria é divina. A sabedoria, ela é tratada aqui em uma figura de linguagem, que a gente chama isso, uma figura de linguagem, onde é atribuída a sabedoria à personalidade humana. Então vamos lá. Primeiro aqui, Salomão ele começa dizendo o seguinte, que a sabedoria edificou a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Novamente uma figura de linguagem atribuindo a sabedoria à edificação de uma construção. E Charquemos, charqueou as melhores carnes do rebanho para banquete, preparou o seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Novamente, ela está como uma figura de linguagem, é uma metáfora, como se fosse uma pessoa. Ela erguendo uma casa, estabelecendo suas 7 colunas. Lembrando que o número 7 é um número simbólico, é um número emblemático que aparece na palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O número 7, o número 3, ele é bastante frequente. Suas 7 colunas fala de completude, como por exemplo, Deus ele cria o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º ele descansa. Então o 7º significa o descanso, o desfruto ou completude daquilo que está fazendo. Na verdade, é uma tipologia. Depois, num outro momento, a gente vai estar falando sobre um pouco sobre tipologia. No verso 2, dando seguindo, vai estar falando sobre o charqueou suas melhores carnes do rebanho para o banquete. Está falando da alimentação, está falando do desfrute, está falando de um momento de confraternização, de banquete, de alimento, falando de carnes, falando de mesa, falando de comunhão. E já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando. Veja que está ainda falando, comentando acerca de celebração, de festividade, de júbilo. Primeiro edifica as suas 7 colunas, número 7. Depois ela escolhe suas melhores carnes, manda o convite, fala sobre mesa, sobre banquete. Para quê? Para celebrar, para comemorar. Então, observe que é atribuído à sabedoria algo que é do ser humano. São figuras de linguagem.
Aí ela faz o convite no versículo 4. Vinde, todos vós, os incautos, aos insensatos, desajuizados, e conclama. Então a sabedoria chama essas pessoas, os incautos, desajuizados. Em outras versões a gente vai ver os tolos. E conclama. Conclama o quê? Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. A sabedoria fazendo um convite. Imagine aí, a sabedoria edificando, preparando, fazendo banquete e conclamando para que as pessoas venham para participar do seu banquete, participar dessa celebração. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Pão e vinho também são bastante simbólicos na palavra. Inclusive o pão é o alimento universal, ele está falando de alimento, o vinho está falando de alegria. Inclusive o pão e o vinho são os elementos sagrados da ceia, que é uma ordenança sagrada, não é um sacramento, mas ordenança sagrada que Jesus deixou no Novo Testamento para a sua igreja. E aqui aparece novamente o pão e o vinho, que tipologicamente significa o pão. Ele tipologicamente significa e tipifica o corpo de Cristo, e o vinho, que é o seu sangue, o sangue que purifica todo o pecado. E aí ela novamente conclama: abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Ela está, a sabedoria, dando dicas e fazendo e conclamando: abandonai a insensatez, que é o insensato, que é a tolice, e vivei, andai pelo o caminho do arrependimento. Arrependimento, aqui no original, significa metanoia. Arrependimento é mudança de mentalidade. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de mentalidade, é metanoia. Então, a gente precisa ser transformado, mudado, arrependido para arrepender ou fazer essa metanoia, essa nova mentalidade, para a gente ter uma nova mentalidade e uma nova, não é uma nova rota, mas não é mudar de rota, mas é contornar os obstáculos. Isso é chamado de metanoia. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Lembrando que são provérbios de sabedoria milenar, que vai trazer alguma verdade. Salomão ele pegou esses provérbios, essas máximas do dia a dia e foi escrevendo, e nós estamos utilizando e refletindo até nos dias de hoje, que é o versículo 7. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoeste o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Tem um colega meu que eu sempre ando com ele, e aí ele sempre, quando eu vou dar um conselho, dar uma dica, aí ele diz o seguinte: ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ele está replicando um texto, mas fazendo correlação com esse texto aqui, falando sobre admoestação, sobre ensino, sobre orientação. Aí diz o seguinte: portanto, não admoeste o escarnecedor. O que é admoestar? É ensinar o escarnecedor. O ensino é para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem crescer, para aqueles que amam a sabedoria. E a própria sabedoria está dando a dica: não ensine o escarnecedor. O que é o escarnecedor? É aquele que é zombador, aquele que não valoriza o conhecimento, o entendimento. Então a sabedoria fala o seguinte: não perca tempo com essas pessoas. Pelo contrário, ensine o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Para que não te aborreças, repreenda o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele te amará. Porque o sábio, ele sabe de que ele recebendo aquela
repreensão, ele vai aprender com aquela repreensão e não vai errar novamente. Ele vai aprender com os seus erros, ele aprende com os erros dos outros, o sábio, ele aprende com os erros de outras pessoas e ele aprende com a repreensão de alguém mais sábio do que ele, para que ele não venha errar. Aí o seguinte, orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábio. Nessa versão, né? Eu citei o texto aqui. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. E ela será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. Ensine o homem justo e ele vai aumentar o seu saber. Tanto o justo que fala de justiça, como o sábio que fala de sabedoria. Ensine o sábio, ele se tornará mais sábio, porque ele sabe que orientando ele, passando o conhecimento para ele, ele vai aumentar mais o seu nível de sabedoria. E o justo, ele vai praticar mais justiça. O homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber, a sua sabedoria. Aí o versículo 10, que vai aqui no cerne do Provérbios, que vai no tema central de Provérbios, diz o seguinte: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Em outra versão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Aqui está o textual de Provérbios. Aqui está o texto central de Provérbios. De quê? De que o temor do Senhor é a chave da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E o conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, nós devemos aprofundar mais em conhecer o Senhor. Vamos aqui pegar por parte, a primeira parte, que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. O que é o temor? Não é ter medo do Senhor. Não é ficar com medo dele, mas temer a ele, de estar reverentemente a ele, estar reverente a ele, ao Senhor. É o princípio da sabedoria. Então, o tolo, ele não teme o Senhor. O insensato, ele não quer nem saber do Senhor. Inclusive, se torna escarnecedor, se torna até um blasfemador, porque é um tolo, ele é um insensato, porque não conhece. Por isso que o temor está relacionado também ao conhecimento. Como que você terá temor do Senhor se você não conhece quem é o Senhor? Então, a primeira parte, ele diz que o temor do Senhor, a chave do temor, da sabedoria, é temer ao Senhor. A chave, o segredo, o código da sabedoria é temer ao Senhor. E conhecer a divindade e conhecer o Senhor é alcançar o pleno sentido do conhecimento. O profeta também, ele menciona: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, tem outro texto do profeta no Antigo Testamento, diz o seguinte, que o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque faltou conhecimento. Então, o conhecimento vai te fortalecer, o conhecimento vai aproximar do Senhor, o conhecimento vai aumentar o temor ao Senhor, e aumentando o temor ao Senhor, evidentemente, vai aumentar a sua sabedoria. Porquanto, por meio do intermédio, os teus dias serão multiplicados, e o tempo da tua vida se prolongará. Então está falando de qualidade de vida, está falando de quantidade de vida. A partir do momento que você passa a conhecer o Senhor, a partir do momento que você passa a temer o Senhor. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás consequências da tua própria escolha.
Essa é a primeira parte do Provérbios 9, no nosso devocional. A segunda parte vai estar tendo aqui um convite da insensatez e a loucura. Lembrando que Provérbios é um livro de sabedoria milenar escrito por Salomão, é um livro poético. Então vai ter os provérbios, ele vai ter muito contexto poético. Vamos para a segunda parte, a partir do verso 13. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante. É a insensatez, é a mulher sensual, exibicionista e ignorante ou falta de conhecimento, falta de entendimento. Propagadeia a sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e os que não têm bom senso, ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Este é um provérbio. Lembrando que é uma máxima, é uma figura de linguagem, mas vai trazer realidade para os nossos dias. E isso foi escrito há mais de 7.000 anos por Salomão. E aí, qual é a máxima aqui desses últimos textos do capítulo 9 aqui do nosso devocional? Que a água roubada é doce. A água roubada é doce. Evidentemente que o texto está falando de quê? Está usando uma figura de linguagem. Não somente a água, né? Os ladrões, os roubadores que eles roubam, eles pensam que está tendo vantagem. Parece que é doce, parece que é agradável, parece que é bom, né? A injustiça, os ladrões que estão roubando, parece que estão tendo vantagem. A água roubada, ela é doce. Só que aí tem a segunda parte. Parece que está tendo vantagem, né? E o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Aí ele fecha o Provérbios 9. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte. Reside o espírito dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então parece bom, a água parece doce, o pão parece saboroso, mas no versículo 10 ele fecha dizendo que estão reservados ali espírito de condenação. Estão reservados aqui espírito de condenação e também condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno, das regiões mais profundas do inferno. Nosso devocional nesse dia 9, nessa sexta-feira, comentando aqui Provérbios 9, onde nós temos a máxima desse Provérbios. O texto áureo que é o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria. E o conhecer da divindade, o conhecer do Senhor, o conhecer da divindade, o conhecer do Senhor vai trazer experiências muito agradável, que é o cerne do livro de Provérbios, onde enaltece aí a sabedoria. Voltando aqui no versículo 10, o temor do Senhor é a chave da sabedoria e o conhecer do Senhor é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Qual é o pleno sentido do conhecimento? É conhecer o Senhor. É conhecer a divindade, é o pleno conhecimento do Senhor. O temor está relacionado ao medo, o temor está relacionado a ter reverência, a acreditar nele, de ter respeito por ele. É esse temor, não o temor de ter medo, de estar escondendo quando, por exemplo, o Adão ele comete aquele desvio. Eu tive medo e me escondi. Então, esse é o sentimento depois que ele caiu, Adão. Qual foi o sentimento? O medo. Ele teve medo e escondeu. Então, o medo é um sentimento depois do erro.
Por que que ele teve medo? Porque ele nunca teve aquele sentimento. Quando ele estava no estado pleno, Adão estava no estado pleno, não tinha aquele sentimento de medo. Antes, ele andava no meio das feras, andava no meio dos animais, andava no jardim com o leão, porque estava no estado original, estava no estado perfeito ali no jardim. Mas quando ele cai, acontece o seguinte, ele passa a ter medo. Ele passa a ter medo. Então o medo, ele é um sentimento terrível. E por isso que lá no Novo Testamento, Paulo ele diz que o Senhor ele não nos deu um espírito de medo. Em outra tradução vai dizer que ele não nos destinou o espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de medo. Mas antes o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, pessoas, ou você que está aí na live, às vezes está sentindo com medo, você precisa experimentar o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo. Tem pessoas que vivem com medo de tudo. Medo de gato preto, medo de escada, medo de avião, medo de escuro, medo de palhaço. É uma série de medos que as pessoas têm. Segundo os estudiosos, existe catalogado mais de 153 tipos de medo. E antes não tinha medo nenhum no estado original de Adão e Eva, não tinha medo nenhum. Então o que acontece? Quando ele cai, vem esse sentimento de medo. Ele tem medo por quê? Porque ele não se sente amado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, o temor do Senhor, quando está falando aqui, não é ter medo dele, não é ter medo do Senhor. Não é estar com medo, estar escondido, correndo. Não. O verdadeiro temor aqui é ter reverência, estar de reverência de oração, reverência de respeito a uma divindade. Imagine quando você chega, por exemplo, num ambiente, por exemplo, numa audiência de um juiz, você chega com uma reverência. De qualquer forma que você se apresenta perante um magistrado, de qualquer maneira, até as suas vestes precisa ser adequada, por exemplo, em uma audiência jurídica perante o juiz. Você não vai de qualquer forma. Você não vai, por exemplo, de boné. Você não vai, por exemplo, de short. Você não vai à vontade. Existe um protocolo de reverência perante o juiz. Por isso que existe o pronome de tratamento, Vossa Excelência. Vossa Excelência, por quê? Para estar ali com esse protocolo. Não porque você tem medo do juiz, mas porque existe um protocolo de reverência perante ali o magistrado, perante o juiz. Então, assim é o Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não porque você tem medo dele. É como você vai perante o juiz. Não porque você tem medo do juiz, é porque existe ali protocolos. Não vai de qualquer forma. Você não vai de forma aleatória. Você precisa estar com a roupa adequada para se apresentar, por exemplo, numa audiência. Assim também é o Senhor. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. Agora, como que você terá o temor do Senhor se você não conhece? Por isso que a parte B do texto diz o seguinte. A parte B diz o seguinte: e o conhecer o Senhor é alcançar pleno sentido do conhecimento. Em conhecer o Senhor é aí alcançar o pleno sentimento do conhecimento. Como que você vai conhecer o Senhor? Tendo experiência com Ele, através da palavra, através da oração, através dos valores espirituais que você vai desenvolvendo dia a dia, você vai tendo relacionamento com Ele, vai tendo relacionamento com o Senhor, vai tendo relacionamento com Deus. Então isso é muito importante. O texto-chave
do capítulo 9 e também o texto-chave do livro de Provérbios é o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente fecha aqui o nosso devocional de hoje. Muito obrigado. Você pode estar compartilhando, você pode estar comentando, deixando perguntas. A live fica gravada aqui, tá bom? A gente vai responder as perguntas, se tiverem. Vocês podem estar comentando aí também. E amanhã nós estaremos nessa série para mais um devocional de Provérbios neste mês. Um beijo no coração e até a nossa próxima live.